a maioria das proteínas animais já tem vitaminas do complexo B. Então você já tem uma certa particularidade. Sua microbiota intestinal fabrica vitaminas do complexo B. Até 50% do que você necessita diariamente é fabricado por uma microbiota intestinal saudável. Então você tem a capacidade de ter as vitaminas do complexo B, tanto a nível intestinal, claro que não todas, mas a nível de proteína, ela vem já associada, vamos dizer assim, pela síntese mesmo que foi construída ali no músculo do peito de frango, do ovo, do peixe, da carne. E a que mais tem é o fígado. E o fígado, querendo ou não, ele tem bastante ferro, ele tem todas as vitaminas do complexo B e tem proteínas que são fundamentais para a produção de neurotransmissores. Então fica a dica aí para pessoal que odeia fígado, umas 2 ou 3 vezes na semana, seria interessante. E quem não come carne, velho? Aí a gente vem para uma parte muito complicada que também tenho pacientes veganos, e eu sempre, como eu falo, sempre dou conhecimento. Eu falo, a nível de organismo, o que você faz, na minha visão, de tudo que eu estudo, falta coisas, porque mesmo suplementando, mesmo fazendo coisas tudo adequadas, é quase como assim, dá pra você amenizar os danos por um bom tempo. Só que chega uma hora que quase o organismo precisa mesmo de proteína. Chega um ponto que, cara, tudo que a gente tem é proteína, basicamente. A proteína é estrutural, é estrutura. Então, para você adequar uma dieta, às vezes, de uma pessoa que treina, que quer fazer uma boa alimentação e é vegano, né? Vou tomar uns hates de vegano, mas enfim. É um malabarismo. Eu vou ter que colocar suplementações. Eu vou ter que colocar suplementações, às vezes, financeiramente, que não são muito baratas, né? No Brasil a gente ainda tá muito baixo isso. A palatabilidade não é tão agradável, porque a sensação dela é muito arenosa, né? Ela não é uma proteína muito gostosa. Eu mesmo tomo por uma digestibilidade. Eu acho a digestibilidade de proteína vegana boa. Só que aí tá uma questão. Você suplementar o tempo todo, porque você não vai poder comer um bife que vai ter 30 gramas de proteína, um peito de frango, você vai ter que comer uma dose de proteína vegana. Só que você vai comer 3, 4 vezes no dia. Você vai comer arroz e feijão. Se esse cara de repente jogasse um bife por semana, já melhoraria muito? Ou não seria o suficiente assim? Precisaria de um pouco mais. Vegetariano já acho bem mais adequado. Já considero bem mais adequado. O vegetariano joga o quê? Um ovinho? Ovo, às vezes ovo lacto vegetariano. Entendi. Tem uma parte, né? Eu vou dar um toque aqui, mas por exemplo, né, eu falo que tudo bem, pessoal, se quer ser vegano. Tudo bem que tem pacientes veganos. Pra mim não tem nenhuma importância. Tem vários que estão bem. Estão bem, só que aí o que acontece? Alguns deles já tiveram ou tem compulsão alimentar, ou tem ansiedade, depressão. Eu falo, vai ser sempre mais difícil, porque um dos efeitos protetores que eu posso te dar é o ômega 3, e ele é do óleo de peixe. E você não quer comer peixe. E eu preciso que seu organismo precise de EPA, que é o eicosapentaenóico, que é um ácido graxo fundamental para inflamação e neuroinflamação. Então fica difícil, porque eu posso dar até óleo de linhaça, que é rico em ômega 3, só que ele não é rico em EPA e DHA. Por quê? Porque eu entendo a cascata de que vai produzir os negócios, eu falo, eu sei que tem ômega 3, mas não tem o que eu preciso nele, não tem o que você precisa. Só que eu dou conhecimento, falo, eu não vou implicar com que você decidiu seguir pra sua vida. Mas daí tu soluciona como esse caso aí? Eu tenho que tentar colocar o ômega 3 no óleo de linhaça, colocar ômega 3 de origem vegetal, por exemplo, vai ter quase sempre mais DHA no Brasil. Peguei acho que um ômega 3 no Brasil que tem de origem vegetal, que tem EPA. É mais difícil, muito mais caro. Tipo, 4 vezes mais. Nossa, já é caro. E assim, vamos supor, um pote de 90 cápsulas de um ômega 3 de origem animal. Um outro de 30 cápsulas de origem vegetal, numa concentração menor, é mais caro. Então fica quase inviável. E eu tenho que adequar as doses de ômega 3. Não é uma cápsula. É mais ou menos a gente chama para neuroinflamação e para inflamação, para TDAH, para TEL, transtorno espectro autista, para depressão, para ansiedade. A maior parte das doses, né? As pessoas sempre me perguntam de doses, é mais ou menos 1 grama no mínimo de EPA mais DHA. Mas o ideal seria acima de 2 gramas. E quando que você vai ter isso? Na de vegetal, pra você ter uma ideia, é uns 300 miligramas. Que daí vai ser quantas cápsulas por dia? 7 cápsulas. O cara vai gastar 3 pau por mês em ômega 3.
Então, por isso que eu falo que é difícil. Só o Brian Johnson, velho. Mais ou menos, mais ou menos. E aí, por exemplo, o que também tá perdendo ali, né? Por exemplo, que vai vir de origem animal. Ferro, um ferro que é mais biodisponível. E não adianta meter um prego no feijão. A galera fazia isso, mas eu não vejo muita eficácia. Mas aumenta, não tem como dizer que não. Na panela de ferro, né? Antigamente panela também cozinhar. Então. Isso daí dá pra aumentar um pouco o ferro na comida. Ferro é uma coisa que eu sou bem controlado em suplementar. Eu tenho que ter muita certeza se realmente é necessário, né? Principalmente para mulheres, né? Que mulheres menstruam e perdem mais ferro na menstruação. Então, ferro é um mineral que a gente tem que tomar bastante cuidado de suplementação. E também o horário de usar o ferro, por exemplo. É muita coisa, mas... É muita coisa, é insano, cara. Eu tô perplexo. Tem Bom, tem a ferritina, que é o ideal da gente ver no exame. Só que às vezes o paciente tem ferritina alta e ferro baixo. Uhum. A ferritina é o que armazena o ferro no fígado, em outras palavras. E aí você pensa, pô, cara, tem ferro suficiente, então tá bom. Né? Às vezes só que tá bem elevado. Vamos supor que deveria estar em 170, 200. Ele tá com 700. Teve um cara no Instagram pra mim que falou que tava com 2000. Eu falei, você tá altamente inflamado. Porque o fígado dele tá inflamado. Muitas vezes é pelaquela relação do estresse. Esses aumentos de cortisol cronicamente criam uma bagunça, fermento, absurda no organismo. A orquestra que a gente tá falando... Desafina. Cara, desafina em todas as vias. Todas, não tem uma via. Se as pessoas mais estressadas aqui que estiverem assistindo, elas têm maior circunferência abdominal. Porque estimulam muitas vezes sinalização de aumento de estradiol, de um hormônio feminino, né? Aumenta uma proteína que é chamada de lipoproteína lipase. Ela vai aumentar, muitas vezes, o aumento dessa circunferência abdominal, meio que reestocando sempre gordura. Claro, tem muitos mais porquês isso acontece. Mas, se a gente for pensar a nível de cortisol, o principal fator que faz as pessoas engordarem é porque ela, a nível hipotalâmico, né, nível de hipotálamo, ela desregula 2 hormônios de saciedade, insulina e leptina. Tu ainda não se inscreveu?